Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Louvado seja Deus. Grato a Deus por esta oportunidade, por estarmos aqui, por podermos, de alguma maneira, como disse o pastor Edilson Santana, desfrutar dessa comunhão. Na verdade, o que torna essas reuniões, o que torna o nosso ajuntamento algo especial, irmãos, além do pão, além do alimento espiritual, é o ambiente de comunhão, um ambiente onde a gente se sente à vontade, onde a gente sabe que Deus está em nosso meio, onde a gente sabe que o Senhor é glorificado, e é glorificado não simplesmente porque temos oportunidade de falar, ou porque louvamos, mas é sobretudo glorificado porque nos nossos corações arde, irmãos, o desejo de adorar ao Senhor, o desejo de fazer algo que Deus se agrada. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. E é nisto, irmãos, que Deus aproveita a oportunidade, e ordena a bênção e a cura, como diz Salmo 133, não é isso? Glórias ao Senhor Jesus. Ali, na união, o Senhor ordena a bênção e a cura para sempre. Glórias a Jesus. Irmãos, livro do sacerdote Esdras, o escriba Esdras, livro de Esdras, capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 10, livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, de antemão eu nem precisaria, mas eu me sinto, de fato, irmãos, constrangido, diante destas ocasiões, onde o pastor Edilson Santana sempre me solicita, sempre digo, dentro do nosso contexto, vez ou outra está nos solicitando, e desta feita, nos pediu para trazer, para prepararmos algo sobre esta passagem, e aqui estamos para isto, esperando que Deus, o nosso Deus, fale conosco, que nosso Deus nos dê algo para levarmos para os nossos lares. Eu confesso aos irmãos, eu falei com o pastor Edilson na semana passada, que fiquei feliz quando ele trocou para trazermos essa semana esta reflexão, e ao mesmo tempo que eu fiquei feliz porque tive mais tempo para buscar, vem um sentimento também estranho, que é o sentimento de que toda vez que você desce, toda vez que você vai buscar, vem mais coisa e vem mais coisa, de maneira que vem uma montanha de coisas, e você começa agora a se preocupar, meu Deus, como vou conseguir transmitir, mas no meu coração ficou a seguinte ideia, irmãos, eu conseguindo trazer algo que fique, algo que os irmãos, algo que nós consigamos levar para conosco, levar para os nossos lares, levar para nossas vidas, ainda que seja uma ideia. Às vezes na escola dominical, irmãos, a gente vê lições assim com um monte de conceitos, e a gente procura sintetizar e trazer 2, 3 conceitos que sejam de alguma maneira palpáveis, da melhor maneira possível, porque não adianta a gente ver um monte de coisa e não conseguir guardar nada. Então minha intenção aqui hoje em Cristo é que nós consigamos guardar pelo menos um conceito, guardar pelo menos uma ideia, para que a gente possa melhorar nesta ideia. Louvado seja Deus. Esdras capítulo 7, versículo 10 diz assim, irmãos: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. O nosso pastor já orou, então vamos nos assentar e, de antemão aqui, começaremos a falar o que Deus colocou em nosso coração. Os irmãos, com certeza absoluta, conhecem o contexto desta passagem, e na verdade, irmãos, este versículo que nós lemos é um versículo onde o contexto dele salta para fora do livro de Esdras. Existem algumas passagens bíblicas, os irmãos conhecem perfeitamente, onde existem em si só verdades, princípios, conteúdos que em si só ele já é um contexto, vamos dizer assim, grandioso, e está complementado em diversas outras passagens bíblicas. Esse conceito aqui de Esdras, por exemplo, este conjunto de princípios neste versículo aqui, na verdade, parece saltar para fora do contexto aqui. Na verdade, é um conjunto de princípios universais no contexto bíblico que nós falamos, e nós estaremos nesta noite trazendo o que Deus colocou em nosso coração a respeito destes princípios aqui observados. Irmãos, se lembram que Esdras, ele foi um escriba versado na lei do Senhor, como o próprio texto dele o descreve, e ele fez parte, ou ele liderou a segunda leva dos judeus,
cativos pela Babilônia, né, para regressar para Jerusalém, para reedificar os muros e o templo de Jerusalém. Glórias ao Senhor Jesus. Antes de Esdras, os irmãos conhecem a história, por ordem de Ciro, subiu Zorobabel, Sealtiel, Jesua, né, e empreenderam aquela primeira tarefa de reedificar os muros de Jerusalém. E aí a Bíblia nos conta que Esdras, já no reinado de Dario, também é motivado, também é comissionado por Deus para liderar um segundo movimento. E é neste contexto aqui que este versículo se enquadra. Glórias ao Senhor Jesus. A Bíblia nos fala, irmãos, que Esdras, como um exímio escriba, um escriba extremamente interessado nas coisas de Deus, a Bíblia diz que ele constrangeu o seu coração sabendo da situação de Israel, e em um momento que ele aparece diante do rei, né, para lhe servir, estando servindo ali como copeiro do rei, a Bíblia diz que o rei percebe o seu semblante abatido e lhe pergunta, e a partir daí começa a sua jornada de regresso para o povo de Israel em Jerusalém, a reedificar o templo de Jerusalém. Glórias ao Senhor Jesus. Na passagem aqui que nós lemos, irmãos, Esdras, ele como próprio escritor, falando a respeito de si, diz que tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ora, aqui, irmãos, está reunido um conjunto de princípios, um conjunto de características que todo servo de Deus, todo aquele que de alguma maneira deseja alcançar, vamos dizer assim, alcançar a graça de Deus, precisa ter. Por isso que eu falei que estes princípios aqui encontrados são princípios que extrapolam o livro de Esdras, e é nestes princípios que nós vamos nos ater aqui nesta noite, pelo menos num dos principais aqui. Os irmãos podem observar, e eu queria que os irmãos ficassem com a Bíblia ali aberta, porque o versículo que nós lemos, o versículo 10, ele cita pelo menos 4 elementos essenciais para todo aquele que quer fazer as coisas para Deus, que quer fazer algo para Deus, que quer servir a Deus, e especialmente se este for alguém, vamos dizer assim, na linha de frente do serviço cristão. Glórias ao Senhor Jesus. O primeiro elemento, irmãos, está aqui na forma verbal do verbo preparar. A Bíblia diz que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar, para cumprir e para ensinar. Glórias ao Senhor Jesus. Irmão, se lembra que o pastor Edilson colocou este versículo ali no grupo, e o pastor Edilson passou de maneira especial para mim, e passou a reflexão dele, né, reforçando os termos buscar, cumprir e ensinar. E de outras passagens, irmãos, que eu tinha ficado neste versículo, o que primeiro me saltou aos olhos quando eu vi esta passagem foi o verbo preparar. Glórias ao Senhor Jesus. O verbo preparar, irmãos, ele é uma espécie assim, ele é uma espécie de prelúdio para, falando em termos musicais aqui, né, para o restante da composição, de maneira que se não houvesse este verbo aí, parece que os demais princípios ficariam um pouco soltos, ou não atingiriam o seu contexto exato, não atingiria o seu objetivo, a sua funcionalidade exata. Glórias ao Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu gosto desta passagem, por isso esta passagem me salta aos olhos, porque eu vejo que de fato, glórias ao Senhor Jesus, existem algumas coisas que a gente faz, existem algumas coisas que de fato estão dentro do contexto do cristão, mas se não observarmos elementos que o precedem, poderemos fazê-lo, mas não fazê-lo da sua melhor maneira, ou não cumprir o objetivo para o qual aquelas coisas são determinadas. Portanto, irmãos, preparar o coração é um princípio que antecede buscar, cumprir e ensinar. Glórias ao Senhor Jesus. E Esdras, como um bom sacerdote, como um bom escriba, irmãos, deixou isso aqui pra gente não por acaso. Aí eu fui buscar, né, irmãos, né, assim, eu não sou muito dessa área aí de pesquisa, de muito na área teológica, mas fiquei tão interessado que eu fui buscar o que significa o verbo preparar no hebraico. E aí eu fui lá, busquei, encontrei uma fontezinha confiável, Instituto de Traduções Israelitas, Instituto de Traduções Hebraicas, e neste artigo diz que este verbo preparar do hebraico azar, ele dá a ideia, irmãos, ele dá a ideia de cingir e de apertar. E aí continua dizendo que dá a ideia também de cercar e de tornar seguro. Glórias ao Senhor Jesus. Cingir, apertar,
cercar, tornar seguro. E estes entendimentos, ou este significado, vem do contexto que era muito comum em Israel, que era o contexto do soldado de guerra, né? Quando se fala, por exemplo, em preparar, dentro desse contexto, dizia-se do preparo para a guerra. Era muito usual no ato do soldado se preparar para a batalha, se preparar para o exercício da sua função. E dentro deste contexto de se preparar, e aí vem o sentido do próprio verbo preparar, que é cingir, que é apertar, que é cercar, que é tornar seguro, glórias ao Senhor Jesus. Aí os estudiosos vão explicar que o ato de preparar nada mais era do que pegar a parte extra da túnica do soldado. Naquele tempo, os irmãos conhecem, os soldados, né, a maioria dos cidadãos usavam túnicas, né, espécies de vestidos, e quando este ia se preparar para a guerra, era perigoso deixar a parte abaixo do joelho, né, solta, e aí ele pegava a parte que passava do joelho e apertava junto ao cinto, junto ao bordão, para que o seu movimento se tornasse seguro, para que as suas atividades, especialmente no momento do combate, não oferecesse, para que esta roupa não oferecesse nenhum impedimento nas suas atividades, no seu ato de guerrear, de batalhar. Glórias ao Senhor Jesus. É daí que a gente vai entender, irmãos, que se não houver um preparo, todo o esforço, toda a técnica, todo o preparo que a pessoa tenha, por melhor que seja, pode ser de efeito nenhum, pode não ser de utilidade nenhuma na hora do combate. Glórias ao Senhor Jesus. Portanto, é preciso se preparar, é preciso se apertar, é preciso se cingir, é preciso primeiro estar seguro para fazer qualquer coisa que se faça para Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Porque senão pode ficar sem efeito, e inclusive pode até ter efeitos colaterais, porque na verdade, irmão, de boas intenções estamos cheios. Quem se lembra de Davi quando estava tentando trazer a arca para a casa de Deus? Glórias ao Senhor Jesus. A intenção era maravilhosa, mas naquele episódio Davi não se preparou para trazer a presença de Deus. E quando não se prepara, irmãos, até o que se faz para glorificar a Deus às vezes resulta em confusão. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tem um ditado popular que diz assim: quem não sabe rezar xinga Deus. É basicamente isso aí. Não adianta ter boa vontade, não adianta simplesmente querer agradar a Deus. É preciso saber como Deus se agrada. Glórias ao Senhor Jesus. É preciso entender quais são os princípios que Deus exige para que Ele se agrade. Glórias ao Senhor Jesus. Neste contexto, irmãos, o verbo preparar assume uma função maravilhosa, irmãos, e nós vemos dentro do contexto bíblico vários homens que antes de fazer alguma coisa para Deus, que antes inclusive de adorar a Deus, prepararam o seu coração para fazê-lo. Glórias ao Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer de Jó, irmão. Jó era um homem que o próprio Deus dá testemunho que era um homem justo, íntegro, reto, e que se desviava do mal, e Deus, em uma daquelas determinadas circunstâncias, dá testemunho dele diante de Satanás e permite que Satanás o tente. Os irmãos conhecem esse contexto. Glórias ao Senhor Jesus. Mas o diferencial, irmãos, é que quando o Satanás tenta a Jó, que Satanás toca nos seus bens primeiramente, glórias ao Senhor Jesus, Jó se levanta. Primeiro capítulo, versículo 21 e 22, ele disse: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Glórias ao Senhor Jesus. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o versículo 22, que é o último, vai dizer: ó, em tudo isto Jó não pecou com a sua língua. Glórias ao Senhor Jesus. Quando a sua tentação chega na sua carne, e aqui já vem mais um contexto, irmãos, porque na verdade não são as boas intenções da gente, não são os nossos desejos de fazer algo para Deus que vai impedir. Isso aqui é forte, irmão, que vai impedir que as tentações cheguem. Não é o desejo de agradar a Deus, inclusive não é nem o ato de preparar o coração que impede que passemos por provações humanas, como disse Salomão, né? Todo homem debaixo do céu, seja justo, seja ímpio, irmãos, padece das suas provações aqui na terra. Glórias ao Senhor Jesus. Mas o homem que prepara o seu coração não é qualquer adversidade, nem adversidades tais como a de Jó, que consegue fazer que ele blasfeme com a sua boca, que consegue fazer que ele desvie o seu coração de continuar perseverando em crer, em servir ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus.
E Jó, irmãos, preparou o seu coração no momento da adversidade, ele permaneceu fiel ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Com todos os altos e baixos que nós bem conhecemos, Davi foi alguém também que preparou o seu coração. E assim como Jó, o próprio Deus deu testemunho de Davi. Atos capítulo 13, versículo 20, se eu não me engano, no versículo 2, a Bíblia diz que Lucas narrando ali, dizendo que quando Davi foi retirado, quando Saul foi retirado, Deus escolheu a Davi e desse deu testemunho, dizendo: achei um varão segundo o meu coração. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. E a gente vê que Davi preparou o seu coração para servir ao Senhor. Eu vi, irmãos, no decorrer deste processo, esta semana ainda, uma citação no Instagram que eu achei maravilhosa, irmãos. Um irmão, eu acabei esquecendo de pegar o nome dele, o irmão dizia o seguinte: olha, a gente olha para a história de Davi e de Saul, e aí nós vamos ver como Davi preparou o coração. A gente olha para a história de Davi e de Saul e vemos dois pecadores, sim, porque Saul pecou, mas Davi também pecou, e aos nossos olhos naturais, parece que o pecado de Davi foi até pior do que o de Saul. Eu parafraseio aqui o pastor Edson Santana, que sempre falava: olha, parece que tem pecados que são mais terríveis. O pastor falava sempre isso, e de fato, irmãos, o adultério é um pecado abominável, e um adultério com seus agravantes, vamos dizer assim. O adultério de Davi não foi só adultério, foi mentira, foi assassinato, foi um conjunto de fatores que fizeram com que aquele pecado ficasse extremamente terrível. No entanto, irmãos, glórias ao Senhor Jesus, acho que está em 2 Samuel capítulo 15, quando o profeta Natan repreende a Davi, a primeira atitude de Davi foi reconhecer: pequei contra o Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Davi tinha um coração quebrantado, irmãos, e imediatamente recebe, a consolação do profeta: também o Senhor te perdoou, não morrerás. Glórias ao Senhor Jesus. Porque o coração de Davi, irmãos, estava voltado para agradar a Deus, irmãos. Mesmo na sua cegueira no pecado, irmãos, a intenção do coração dele nunca se desviou em agradar ao Senhor. E nós aqui entendemos um princípio, irmãos: quando nós pecamos, não é porque deixamos de amar a Deus. Quando nós vacilamos, e aí João já vai falar, irmãos, a minha oração é que não pequeis, mas se pecar, tendes do Pai um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação dos nossos pecados. Mas quando nós estamos pecando, irmãos, geralmente é como se tivesse posto uma venda sobre os nossos olhos, é como se algo cobrisse o nosso entendimento. Mas Deus sabe que dentro na nossa intimidade, e aí vem a diferença, irmãos, do olhar de Deus para o olhar humano. O nosso olhar, irmão, geralmente condena ali logo no externo, mas Deus que vê o que está dentro do nosso coração, Ele sabe que vacilamos, que perdemos por um momento os nossos olhos do trono dos céus, mas lá no íntimo continuamos com o mesmo desejo, com a mesma vontade. E toda vez que existir desejo, existir vontade, há lugar, irmãos, para Deus restaurar, para Deus curar, para Deus permanecer com as suas promessas. Glórias a Jesus. Foi o que aconteceu com Davi. Davi errou, Davi cometeu um pecado absurdo, mas Deus viu que o coração dele tinha se preparado para buscá-lo. Glórias a Jesus. O contrário aconteceu com Saul, irmãos. Saul assumiu o trono de Israel, glórias ao Senhor Jesus, e desde o momento que assumiu o trono de Israel, foi-se todo o desejo de agradar a Deus. Naquele episódio, 1 Samuel capítulo 15, onde ele é rejeitado, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem expressa: vá, mate os amalequitas, mate criança, mate todo ser vivo, nada traga. E a Bíblia diz que quando Samuel chega lá, ouve o mugido das ovelhas, do gado, e disse: o que é isto, Saul? E Saul disse: olha, o povo pegou aí as melhores ovelhas, os melhores gados para trazer e oferecer de sacrifício. Samuel o repreende: acaso se agrada a Deus de sacrifício mais do que lhe obedeça? Glória ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Por isso o teu reino vai ser tirado de ti e passado para um melhor do que ti. Glórias ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Saul, irmãos, percebe que ia perder o reino, se desespera e convoca Samuel: vem, Samuel, me honra diante do povo. Observe que todos os propósitos de Davi, nenhum era direcionado para cima, todos eram direcionados para aqui. É o povo que fez ele pegar as melhores ovelhas, é o povo que ele precisa ser honrado diante do povo. Glórias ao Senhor Jesus. Samuel precisa honrá-lo. Glórias ao Senhor Jesus. Em nenhum momento Saul faz referência a Deus, em nenhum momento Saul se preocupa com a bênção que Deus colocou
na sua mão, por isso não houve perdão, por isso não houve, irmãos, outra chance para Saul. Mas Davi preparou o seu coração, e enquanto ele esteve com o coração preparado, Deus operou na vida de Davi. Fato é que Davi é o maior rei da nação de Israel, e ainda nos dias de hoje tem a sua honra. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, o importante é preparar o coração. O importante antes de fazer qualquer coisa para Deus é preparar o coração, irmãos. Quando eu estava meditando isso, Efraim, quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de uma rapaz, matemática é incrível, velho. Os estudiosos falam, irmãos, que matemática não tem utilidade nenhuma na prática, aquele conjunto de coisas que a gente vê, de fórmula, de não sei o que. Tudo aquilo, segundo os estudiosos, é uma espécie de preparação para a nossa mente, para aprender a lidar com os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Digo, matemática é dia a dia, irmãos, é uma influência no nosso cérebro para a gente saber se livrar dos problemas. Rapaz, meu Deus, quando eu lembro dessas coisas eu fico maravilhado, porque a gente na hora assim não acredita quando os professores falam, mas no dia a dia, nas circunstâncias, eu me lembrei logo da equação do primeiro grau, Efraim. Aqui tem um tal de um termo distributivo. Falei, meu Deus do céu, isso aqui é matemática, irmão, isso aqui é matemática pura. Aí eu trouxe aqui, peguei meu quadrinho lá e fiz, uma operação do primeiro grau com termo distributivo. Todo mundo se lembra que viu isso aqui no ensino médio. Acho que aqui é ensino fundamental ainda. A Ariela já está vendo isso. A Ariela é 6º ano. Glórias a Jesus. Uma operação matemática de primeiro grau com termo distributivo é aquela onde um elemento, irmãos, é multiplicado por outros elementos isolados por um termo isolador, um parênteses, um colchete, uma chave, irmãos. Aqui, por exemplo, eu peguei uma equação, por exemplo, 2x vezes 3 mais 5 mais 7 é igual a 90. Irmãos, eu peguei aqui e aí me lembrei logo, Efraim, a gente pegar esse 2x aqui e substituir pelo verbo preparar. E pegar aqueles outros elementos ali, substituir por buscar, por cumprir, por ensinar, vai gerar alguém extremamente hábil no serviço cristão, vai gerar um sacerdote nota 10, um pastor nota 10, um crente nota 10, irmãos, porque se não misturar a preparação do coração com o ato de buscar, com o ato de cumprir, de exercer o ministério, com o ato, irmão, de ensinar, não tem validade nenhuma, irmãos. O mistério, irmãos, é você levar o teu coração para a presença de Deus e as obras das tuas mãos serão estabelecidas. Glórias ao Senhor Jesus. Isto é espiritual, mas também é prático, irmãos. Isto é espiritual porque está relacionado à nossa relação com Deus. O que significa dizer, e a gente ouve isso todo dia, especialmente dos pastores, não adianta a gente estar na igreja todo dia com a Bíblia debaixo do braço, não adianta a gente participar de todas as campanhas da igreja, participar de todos os tipos de culto, irmão, e o nosso coração está aficionado nas coisas que nos distanciam de Deus. Se for simplesmente, irmão, para conquistar bens materiais, se a gente não conseguir em um desses momentos do nosso particular com Deus, se libertar dos problemas que nos atribulam, muitas das vezes o desemprego, muitas das vezes, irmãos, tribulações no nosso lar, no nosso relacionamento, glórias ao Senhor Jesus, muitas das vezes, irmãos, aquelas nossas ambições que são boas, são naturais, a de conquistar os nossos bens, né, de conquistar uma vida melhor para os nossos familiares, são boas, são bênçãos. Eu escuto o pastor Edilson dizer isso direto, irmãos, mas se isso for o centro da nossa vida, irmãos, nem a nossa peregrinação dioturnamente para a igreja vai ter efeito nenhum, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Primeiro Deus, irmãos, primeiro o que pode fazer tudo por nós, primeiro o que nos sustém, primeiro o que nos dá a vida, o fôlego, irmãos, e todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. Se a gente não elevar o coração para Deus, irmãos, nenhum sentido faz sermos rato de igreja, glórias ao Senhor Jesus, nenhum sentido, inclusive, faz o nosso esforço em correr atrás desses objetivos, porque muitas das vezes nós vimos na igreja, nós fazemos atividades espirituais para que Deus abençoe os nossos desejos materiais. Quantos não vêm, irmãos, para a igreja pedir uma bênção para Deus porque está estudando concurso, porque está com uma porta de emprego aí quase encaminhada, porque entrou no consórcio, porque isso, quer que Deus abençoe, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Nada disso adianta, irmãos, se o que buscamos
primeiro não for para glorificar a Deus, se o nosso coração se distanciar de Deus, glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, de maneira, irmãos, que se o coração não estiver preparado, irmãos, aí eu falei, né, o espiritual seria buscar, seria cumprir, seria ensinar. Não só o social, o material, que é correr atrás dos nossos objetivos, mas também o espiritual, que é até desempenhar coisas para Deus, irmãos. Quando nós desempenhamos algo para Deus, que aquela coisa, pense numa coisa triste, é você ver alguém fazendo algo para Deus, e a expressão, acho que o pastor Edilson falou isso num dia aqui de doutrina, e a expressão física desta pessoa demonstrar que ele está nem aí para as coisas de Deus. Pense uma coisa chata de se ouvir, por isso Jesus Cristo era extremamente desejado de ser ouvido, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tem da autoridade e não como os fariseus, porque é terrível, irmãos, é uma coisa nojenta de se ver. Você vê alguém, né, fazendo rituais, cumprindo toda a lei, vindo para a igreja todo dia e no meio da rua é um brigão, no meio da rua é um encrenqueiro, no meio da vizinhança ninguém gosta, tipo, se esforça para cumprir a letra, mas o coração está distante de Deus, irmãos, glórias ao Senhor Jesus. Se esforça, né, para fazer as coisas de Deus, para cumprir, para ensinar. Quando se fala em ensinar, então, irmãos, a maior coisa absurda, você vê alguém ensinando e fazendo o oposto, caindo naquele princípio que Jesus disse: olha, ouça o que eles dizem, mas não façam como eles fazem. Glória, isso é uma coisa terrível, irmãos, porque se o coração não estiver voltado para Deus, o ensino é vazio, irmãos. A tarefa de buscar a Deus, de vir para a igreja e participar das atividades espirituais é vazia, irmãos, glórias ao Senhor Jesus. O próprio cumprimento é vazio, porque não passa de obras, não passa de tarefas vazias, glórias ao Senhor Jesus. Mas quando o coração está preparado, irmãos, e aqui vem a seguinte questão para fechar. E aqui já vou encerrando. Eita Jesus, o tempo já voou, já foi 20 minutos. E aqui já vem o contexto para fechar, irmãos. Como é que fazemos para preparar o coração? Como é que se prepara o coração? Irmãos, eu sou alguém extremamente raso, especialmente em ensinar e pregar. No entanto, irmãos, não é difícil perceber que existem algumas coisas que fazem toda a diferença, né, se nós quisermos preparar o coração. E nós vamos pegar aqui os exemplos desses próprios homens de Deus que eu acabei citando. Vamos pegar o exemplo de Jó, irmãos. A pergunta é: como preparamos o coração para buscar a Deus, para cumprir o que Deus nos exige, para cumprir o desejo de Deus para conosco, para ensinar, para sermos exemplo? Como é que nós preparamos o coração? Como é que a gente começa a preparar essa mistura? É como um tempero, irmã Erenilda, né? A gente que não tem hábito de cozinhar, né? A gente precisa do manualzinho. Eu, particularmente, quando eu quero comer alguma coisa que estou sozinho, tipo agora vou lá no Tudo Gostoso, é um site maravilhoso, pego uma receitinha lá e às vezes ainda me embolo. Mas quem é dona de casa esmerada faz até de olho fechado, irmãos, glórias, porque existe uma receita para tudo, especialmente para as coisas de Deus, irmãos. E se a gente perguntar como é que prepara o coração, é óbvio, se formos abrir aqui, todo mundo tem algumas ideias, mas vamos pegar a ideia de Jó, glórias ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmão, que Jó preparava o coração da seguinte maneira: toda vez que os seus filhos faziam festas, ele ia e levava os seus filhos para sacrificar depois da festa, e sacrificava pelos filhos e por ele mesmo, para que porventura, né, houvessem os seus filhos pecado contra o Senhor o perdoasse. Olha, irmãos, quem prepara o coração não se preocupa só com a sua vida. Isso é mistério, irmãos, porque um coração preparado, irmãos, cumpre todos os efeitos de buscar, de cumprir, de ensinar. Glórias ao Senhor Jesus. Tem um ditado famoso aí que diz assim, olha, que um sábio disse para o seu discípulo: olha, vá e ensine, se precisar fale, porque se vermos, irmãos, atitudes que agradam a Deus, nós vamos querer imitar, irmão, nós vamos querer estar colado. Glórias ao Senhor Jesus. Infelizmente, nos dias atuais, e eu nem preciso falar, todos nós ouvimos isso todos os dias, nós estamos perdendo referências espirituais, porque tem muita gente sabida, tem muita gente com muito conteúdo, tem muita gente cheia de diplomas, irmãos, mas quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para o caráter, dá vontade de passar as léguas, pastor Edilson, porque nós não vemos um coração voltado para as coisas de Deus. Mas quando nós vemos alguém
que vê a chama, vê os olhos brilhando quando fala de Deus, vê a vida exemplar servindo ao Senhor, a gente faz de tudo para se aproximar, para ver alguma coisa, para estar perto, para pegar algo, porque, irmãos, os que são de Deus buscam as coisas de Deus, e nós precisamos dessas referências, irmãos. Quem prepara o seu coração não cuida só de si, e cumpre, e busca, e ensina, sem precisar muitas das vezes nem ser pastor de igreja, muitas das vezes sem precisar nem de um palanque, Efraim, muitas das vezes sem precisar nem de admiradores, porque nos nossos dias estamos cercados de líderes, de pessoas que parece que seu ministério só fará efeito se tiver esse tipo de coisa, um lugar, um palanque, uma multidão, quando na verdade ele só precisa de um coração quebrantado e contrito, que a este Deus não despreza. Glórias ao Senhor Jesus. Precisamos de referências com o coração preparado, irmãos, inclusive porque, glórias ao Senhor Jesus, não vão faltar, irmãos, é artimanha de Satanás, não vão faltar ciladas, e novamente nós percebemos, grande parte dos homens de Deus, irmãos, que são uma bênção nas mãos do Senhor, que tem desejo intenso de servir a Deus, que tem dons, que tem talentos, glórias ao Senhor Jesus, e no início desempenha um papel maravilhoso, ganha almas para Jesus, né? Produzem materiais maravilhosos em termos de ensino, em termos de bênção na vida dos outros, mas esquece de preparar o coração, e Satanás, que é ardiloso, irmão, enreda nas suas mentiras, lança as suas tentações, e muitos deles caem, irmãos, porque não preparou o coração. Preparar o coração é princípio, irmãos, preparar o coração é a base de tudo. Se não houver preparo, irmãos, e aí nós lembramos de Jeremias, enganoso é o coração, né? E demasiadamente corrupto. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Se a gente não pegar este coração e não deixar Deus tratá-lo, irmão, e não deixar Deus purificá-lo, em vão nos será levantar de madrugada, comer um pão de dor. Estou pegando outro versículo aqui, irmão. Em vão nos será, irmãos, fazer todo tipo de sacrifício para agradar a Deus, porque na verdade, irmãos, glórias ao Senhor Jesus, Jesus está mais interessado em nosso coração do que nas nossas obras, irmãos. Jesus está mais interessado em nossa vida para com Ele do que qualquer coisa que façamos aqui. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Jó preparou o seu coração alimentando o altar do sacrifício. Se eu fosse elencar aqui vários princípios para preparar o coração, alimentar o altar do sacrifício, ninguém fica de pé, ninguém permanece, irmãos, agradável aos olhos de Deus, se não tiver uma vida de sacrifício, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de entrega, uma vida de propósito, uma vida cujo fim de todas as coisas que Ele faça seja glorificar o nome do Senhor, quer seja Ele, quer seja os que estão perto dEle, quer seja os que estão na responsabilidade dEle, tudo que vem nas suas mãos é para a glória de Deus, é o altar do sacrifício que Ele monta, é na sua casa, é no seu trabalho, é na sua vizinhança. Precisamos montar altares de sacrifício, onde quem olhe para nós vê, este homem tem o coração voltado para as coisas dos céus, irmãos, e isso em si só é a mensagem de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Davi preparou o seu coração, irmãos, glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Davi tinha um desejo absurdo de agradar a Deus, como eu falei, infelizmente, em um dos momentos de fraqueza, ele vacilou e cometeu um pecado absurdo, mas Deus, que conhece o coração, viu que ainda existia nele a chama, glórias ao Senhor Jesus. Dentre as obras que demonstram que o seu coração tinha se preparado para buscar ao Senhor, para servir a Deus, foi o ato de ele buscar a arca de Deus. Assim que assumiu o reinado de Israel, assim que consolidou o seu reinado, a primeira atitude de Davi foi trazer a presença de Deus para dentro do seu reino. Glórias ao Senhor Jesus, porque sem a presença de Deus, Efraim, não adianta vencer exército, não adianta construir palácio, não adianta, né, ter suas necessidades satisfeitas. Sem a presença de Deus, irmãos, nada faz sentido, e Davi sabia disso, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Preparar o coração, irmãos, é fazer da presença de Deus algo constante em nossas vidas. Não é só aqui, irmão Elísio, gradei o nome, não é só na hora do culto, não é só na hora do devocional matinal ou noturno, que infelizmente a grande maioria de nós já esquecemos. Não é simplesmente no momento que meditamos, que é para
pregar, que é para louvar. Glórias ao Senhor Jesus. Deixar a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos, é exalar a glória de Deus, é todo o nosso pensamento se voltar para Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Isso não é tarefa fácil, irmãos, de maneira que eu, ao mesmo tempo que digo que o essencial é preparar, não estou dizendo que preparar é algo fácil. Glórias ao Senhor Jesus, até porque fica meio sem sentido. Se algo tão fundamental fosse fácil, talvez ficaria um negócio esquisito. Preparar o coração exige esforço, exige dedicação, exige vontade, irmãos, é arregaçar as mangas. Glórias ao Senhor Jesus, é uma disposição diária, é uma disposição que enfrenta obstáculos, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. O que é que acontece, irmãos? Por ser a tarefa essencial, às vezes a gente pula. E aqui, pastor Edilson, já finalizando, a gente, quando lê esta passagem, geralmente é uma coisa mental nossa que a gente não percebe, mas a gente pula a base, a gente vai no essencial. E, irmãos, para a função de Esdras, cumprir a lei, ensinar, buscar, eram os pilares da vida do sacerdote. Buscar, cumprir e ensinar. Buscar é ter conhecimento, cumprir é executar o que aprende, e ensinar é transmitir aquilo que ele vive. Sem isto não existe escriba, não precisa de escriba. A função do escriba é esta, mas a base disto tudo, irmãos, é algo que o escriba, no caso de Esdras, constrói só ele e Deus. Teoricamente, Efraim, ninguém vê o esforço em preparar. Falo aqui dos pastores. Os pastores vêm num culto de doutrina, traz sua mensagem, elabora o seu discurso, traz aquela coisa que a gente sai regozijado, mas quem o viu preparando? Ele e Deus, porque ele não prepara no meio da rua, ele não vem aqui na hora que a igreja está cheia preparar o seu esboço. O ato de preparar é uma atitude particular, irmãos, e o particular não é para ninguém ver. O particular é só você e Deus, é só você e Deus, é só você e Deus. O particular, o preparar, irmãos, você só vê a Deus e Deus só vê a você. Então é algo íntimo entre você e Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E nós precisamos voltar para o nosso particular com Deus. Talvez a essência desta reflexão que eu trago aqui precisamos, irmãos, primeiro nos preocupar com o nosso particular com Deus, em como está o nosso coração. Eu tenho vontade, irmãos, eu queria ser pregador, eu fico maravilhado com as pessoas que vêm, que fazem, meu Deus do céu, não sei como é que as palavras se encaixam, na verdade eu sei, é Jesus, mas eu fico maravilhado, eu gostaria, irmãos, mas eu sei que antes de qualquer coisa desse tipo, irmãos, eu preciso ter comunhão com Deus, o meu coração precisa estar em Deus, e as outras coisas, e estas coisas, é Deus que vai cumprir, é Deus que vai completar, é Deus que vai fazer efeito, irmãos, vai levar efeito, de maneira, irmãos, que precisamos preparar o nosso coração. Vem, pastor Edilson, preparar o nosso coração, sobretudo nestes dias turbulentos, dias difíceis, dias de tribulação, dias de angústia, dias de dificuldades, dias difíceis, como disse Jesus. Mais do que nunca precisamos estar com o nosso coração preparado, e aqui eu reforço o particular com Deus. Precisamos ter um particular eficiente com Deus e se preocupar menos com as partes aparentes, se preocupar menos em mostrar o que temos vivido para com Deus. Precisamos viver com Deus e mostrar o que temos vivido. Se Deus quiser, Ele mostra, se Deus quiser, Ele honra, se Deus quiser, Ele usa, mas primeiro o nosso particular, primeiro o preparar o coração. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Que Jesus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor continue abençoando o nosso pastor Edilson, e desde já sou muito grato por esta oportunidade, em nome de Jesus.